Bom, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Ele que nos orienta a trabalharmos internamente em busca de uma luz cada vez maior. É o nosso objetivo, porque a luz é o progresso, é o crescimento, é a evolução. Por isso que Jesus disse: brilhe a vossa luz, ou vá buscar a sua luz, vai buscar o seu entendimento, a sua compreensão, vai buscar o trabalho em favor do próximo, vai buscar a alegria de viver, vá buscar o sentido da vida. E quando descobrimos isso, é Jesus que está nos orientando sempre. Quando descobrimos isso, a vida fica diferente. Porque nós entendemos que Jesus está presente em nós, em todos os instantes e em todas as ocasiões. Não é um Jesus trancado em quatro paredes, um templo, uma igreja, um centro espírita. Não. É um Jesus vivo, caminhando conosco, nos orientando. Nossa luz estará cada vez melhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, Luci, Expedito, grande Expedito, um abraço, Elizabeth. Então, nós falamos na semana passada e na semana anterior sobre a candeia, que Jesus disse que somos a luz do mundo. E aí nós recordamos o que era a candeia, explicamos o que vem a ser a candeia, que não se coloca embaixo do alqueire, que nós precisamos trabalhar no sentido de que a nossa candeia, a nossa luz interior, seja cada vez melhor, cada vez mais forte, e que nós possamos iluminar o caminho do irmão também. Porque se a nossa luz ainda não é tão grande, e não é ainda, né? Estamos trabalhando para que isso aconteça, nós temos irmãos que a luz ainda está mais apagadinha. Então, nós precisamos auxiliar para que ele também descubra a alegria de iluminar-se, ser feliz, achar o reino dos céus aqui na terra, que é possível. Falamos também que a candeia, a luz, precisa ser buscada com seriedade, né? Com vontade de achar realmente o sentido dela, essa luz que exige de nós um combustível. E que combustível que é esse? Nós mostramos a candeia, aquela candeia pequenininha. A candeia, ela tem a iluminação em razão de um combustível que na época era utilizado, que era o azeite de oliva. Então, o azeite de oliva colocado na candeia com um paviozinho iluminava. E nós, que combustível usamos? Combustível da vontade, do esforço, da decisão, da perseverança, da luta, do estudo, enfim, né? Aprofundarmos cada vez mais, entendendo cada vez mais, para que nós possamos ter essa luz cada vez mais forte. Falamos que a humanidade, muitos, infelizmente, acabam desprezando, né? Deixando de lado essa busca da luz interior. E às vezes se entregam a qualquer ensinamento, se perdem em cima de qualquer coisa e aceitam equívocos de interpretação, não raciocinam, não levam adiante, né, essa busca raciocinada e se tornam levianos. E leviano se torna presa de qualquer informação, de qualquer orientação. Nós mesmos passamos por isso ao longo de muitos e muitos séculos, onde nós recebíamos uma orientação de cunho religioso que era passada por um, entre aspas, iluminado, que entendeu de tal forma e que jogou para nós e nós tínhamos que aceitar. E aceitar com casca e tudo. Portanto, não raciocinávamos, não levávamos adiante. Então, hoje não. Hoje, de forma nenhuma. Nós temos que buscar, porque, às vezes, aquela luz que nós imaginamos estar localizada em um determinado local, não é.
Não é porque todo mundo diz que a luz está ali, nessa, naquela religião, na doutrina espírita. Não, não é assim. Eu tenho que estudar, eu tenho que analisar, tenho que raciocinar, para que realmente eu entenda se é luz ou se é uma treva travestida de luz, né? Então, nós vimos, contamos até uma historinha da luz que veio e se instalou num determinado sítio, numa determinada cidade, e que aquela luz até chegou a iluminar por muito tempo. A cidade prosperou, cresceu, produziu, ela se tornou referência para outros locais. Entretanto, alguém veio ali e colocou uma pitadinha de treva. E, de repente, as pessoas, sem se preocuparem em estarem cada vez mais firmes naquela luz, aceitaram uma mentira como se fosse verdade. E ao aceitar aquela pessoa, a intriga, a discórdia, a guerra, a morte, a luta naquele local. E aquele local que era iluminado acabou se perdendo. Então, muitas vezes, eu acho que tenho a luz, bom, e agora? Trate de mantê-la acesa. Não deixe que ventanias, outras, apaguem a luz. Intensifique cada vez mais essa luz. Coloque cada vez mais combustível para que ela fique sempre cada vez mais iluminada. Então, não podemos ficar invigilantes com relação a essa luz. Não podemos paralisar e achar que está tudo conquistado. Não, de forma nenhuma. Falamos também, como Jesus disse, que as candeias, as luzes, têm que ser colocadas no alto de um alqueire. Nós falamos que uma aparente contradição de Jesus, algumas pessoas podem entender assim. Mas se Jesus falou que era para colocar a candeia no lugar alto, por que ele escondeu? Escondeu. Escondeu através de parábolas que as pessoas às vezes não conseguem entender. Só que decifrar uma parábola é preciso que estudemos, que tenhamos um entendimento, porque senão não conseguimos decifrar o que está por detrás da parábola. Vamos lembrar que primeiro, segundo, terceiro século, a doutrina do Cristo começava a ganhar corpo, e Roma era a quem dominava aquela região. E Roma traz para dentro de si o cristianismo. E ao trazer para dentro de si, ela mexeu na mensagem de Jesus. Mas uma coisa é certa, não mexeu nas parábolas. Por quê? Porque não conseguiam entender a parábola. Para entender a parábola, era preciso entender Jesus, o sentido de Jesus, o ensinamento de Jesus. E como eles não tinham esse entendimento, não procuraram, não mexeram. Para eles eram historinhas pequenas, absurdas, infantis. E se eles tivessem estudado Jesus, não mexeriam na parábola, por quê? Porque iam entender a beleza, a grandeza desse ensinamento. Então, nós falamos da necessidade de estarmos sempre buscando, e quando Jesus disse que, com o tempo, aquilo seria trazido, o Consolador prometido viria, não é porque ele escondeu, é porque ele sabia que nós não tínhamos capacidade, naquela época, de entendermos as mensagens dele. Elas viriam, esse entendimento viria ao longo do tempo e devagarinho. Nós estamos vendo aí que a Edi colocou: o olho é o órgão que nos guia, tudo começa pela nossa forma de olhar as coisas. É bem lembrado. Nós fizemos uma pergunta, lançamos uma pergunta e gostaríamos de saber se vocês procuraram a resposta. Procuraram? Não tem problema. Se não procuraram, não tem problema. Jesus disse assim para nós. Isso está em Lucas, capítulo 11, versículo 34 a 36. A candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. Sendo, pois, o teu olho simples, humilde, sereno, também todo o teu corpo será iluminado. Mas, se teu olho for mau, também o teu corpo será tenebroso.
Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Que luz é essa, né? Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te alumia com a sua luz. Então, Jesus está chamando a atenção para os nossos olhos. Olha quanta sabedoria que Jesus tinha. Quando você olha aqui na pessoa, você normalmente identifica aquele espírito. Vamos fazer aí algumas comparações. Ele quis dizer que, normalmente, nós somos impactados por aquilo que vimos. E o nosso espírito se demonstra através da forma como olhamos. Praticamente todas as belezas, todas as mazelas também passam primeiramente pelos olhos, para depois irem ao cérebro e chegarem à alma. É mais ou menos assim, né? Nós sabemos que o comando todo está na alma, mas aquilo que observamos aqui no plano físico, obviamente utilizamos os olhos, o nosso cérebro verificando aquilo e conduzindo para a nossa alma, tá? Então, esse é o sentido. Então, vamos fazer algumas comparações que deixam bem claro o que Jesus quis dizer. Olha, a candeia do corpo são os olhos. No caso, vamos falar primeiramente no caso de uma alma que já traz consigo o melhor. Uma alma já com uma luminosidade bonita, a pessoa que está caminhando de uma forma mais correta, que está amando, que está auxiliando, servindo. Então, vamos fazer essa comparação. Os olhos enxergando, passando pelo cérebro, chegando na alma, no espírito, né? Então, vamos lá. Uma pessoa boa, já com uma luz bonita. Então, ela tem, essa pessoa, esse espírito tem olhos que sabem compreender o que acontece. Ele sabe compreender o que acontece. São olhos que não se permitem enganar diante daquilo que assistem. Tem critério, ele vai buscar. Não é leviano. Olhos que não se mostram encheridos. Sabe aquele que vai vasculhar tudo? Quer buscar tudo? Uma pessoa iluminada não está preocupada em ficar vasculhando. Não, não. Ela observa com serenidade. A pessoa que tem a alma já iluminada, os olhos que veem situações de dor, se compadecem da dor do outro. Olhos, essa alma já iluminada, tem olhos que buscam as oportunidades da prática da caridade. Olha, essa alma iluminada tem olhos que levam a melhor mensagem para o cérebro. Então ela está filtrando, está buscando coisas boas, não está interessada em ficar vendo bandalheira, não. Ela vai buscar as melhores mensagens para o cérebro. Essa alma já iluminada, portanto, através dos olhos, ela está enxergando essas coisas e passam para o cérebro. E aí, esse cérebro de uma alma já iluminada analisa as situações trazidas pelos olhos. Não aceita qualquer coisa, não. Um cérebro que julga o melhor com a melhor das intenções. Obviamente é a alma que está fazendo isso, né? Mas o cérebro está recebendo essa informação e ele vai julgar o melhor com a melhor das intenções. Esse cérebro que busca encontrar a melhor forma de ajudar. Ajudar, não atrapalhar, ajudar. Cérebro que leva até a alma aquilo de bom que os olhos viram. E aí vamos para a alma. Essa alma já iluminada é uma alma que recebe todas essas impressões. Ela é iluminada. É uma alma que se enriquece com as maravilhas vistas pelos olhos. Uma alma que se enriquece com as avaliações maravilhosas feitas pelo cérebro. Está tudo engrenado, tudo bonito. É a alma que dá o retorno ao corpo material sobre
o melhor a fazer. Você viu uma situação, avaliou, chega, a alma está avaliando aquilo, e agora? O corpo, o que nós vamos fazer? E ela vai orientar o corpo, porque o corpo é o instrumento da vontade, do desejo da alma. Ele é apenas isso, um instrumento. Essa alma iluminada, que encontrando a paz, está nela, a demonstra através do olhar sereno. Olha que Jesus falou, é a candeia, é o olhar sereno. A alma que demonstra a sua doçura através de um olhar compassivo. É a alma. A alma que pelos olhos da carne, ou seja, esses olhos físicos, demonstra o seu amor pelo próximo. Alma que pela doçura desses olhos que nós temos, já está praticando a caridade através de um simples olhar. Sabe aquela pessoa caída, sofrida, sem esperança? E de repente eu estou assim e alguém diante de mim vem e tem aquele olhar doce. Já está melhorando, já está permitindo que eu melhore, que eu encontre realmente um pouquinho de paz pelo simples olhar daquela pessoa. Jesus era assim, se aproximava da pessoa e pelo seu olhar, aquela pessoa já dobrava os joelhos, porque já estava encontrando a paz pelo simples olhar de Jesus. Olhos nessa alma mais iluminada, que se converteram na boa candeia que ilumina o outro. É a candeia nossa. Se temos a alma equilibrada, o nosso olhar já está iluminando alguém. Já viram pessoas com um olhar tão doce que a gente olha e diz, como essa pessoa é boa? É o olhar. Mas esse olhar está refletindo aquilo que ela é interiormente. Não consegue mascarar. Mas, quando falamos de olhos, Jesus disse olhar, né? Os olhos. Não podemos desprezar também que muita coisa acontece, muita mensagem chega à alma através do ouvido, né? Temos que filtrar aquilo que ouvimos. Temos que buscar o melhor, não aceitar as coisas de qualquer jeito. Temos que saber, tem que ter um crivo para isso tudo. Então, nós falamos de uma alma iluminada, que os olhos refletem isso. E o inverso, uma alma pesada, sofrida, né? Cheia de problemas, egoísmo, vaidade, orgulho, violência, tudo isso. Então, é uma alma que se compraz com as trevas. Uma alma que mostra que aquele ser é indiferente com relação aos outros, né? Em razão do egoísmo, da vaidade. Como que são os olhos de uma alma violenta? Vamos imaginar, infelizmente, né? Irmãos que são criminosos, que roubam, que matam, que estupram, que aparecem numa televisão a toda hora. Repararam nos olhos dessa pessoa? Então vamos fazer o mesmo caminho. Olhos, cérebro e a alma. Olhos, cérebro e alma. Vamos lá. Olhos, nesse caso, dessa alma sofrida, olhos que não sabem ou não querem compreender aquilo que está acontecendo. Não está nem aí. Né? Se é algo violento, ele até vai buscar. É curioso. Olhos que são maliciosos. Tudo aquilo que vê é na malícia, na maldade. São olhos que são encheridos. Vai buscar tudo, vasculhar tudo. É um xereta mesmo. Olhos que procuram ignorar situações de dor. Tem alguém sofrendo? Problema dele. Egoísmo, né? E percebe-se no olhar a pessoa que não está nem aí com a dor do outro. Porque a alma está desse jeito. É a alma que está pesada. Olhos que não buscam ver situações propícias para a prática da caridade. São olhos que ignoram as pessoas caídas,
olhos que ignoram as pessoas que estão chorando, que ele poderia transmitir algo de bom através de um sorriso, de uma palavra, mas o sorriso dele é pesado, é sofrido. Como que ele vai transmitir algo de bom para alguém? Se até o olhar dele traduz a maldade. São os olhos que levam as piores mensagens para o cérebro, porque só fica olhando isso. E aí o cérebro, que recebe tudo isso de ruim, porque é isso que lhe interessa. Então o cérebro é aquele cérebro que se tornou insensível às situações vistas. Cérebro que julga com as piores das intenções tudo aquilo que está diante dele. E aí ele vai levar tudo isso para a alma, né? A alma que vai receber todas essas informações. Mas o cérebro vai levar para a alma tudo de ruim, tudo de complicado, porque ele só consegue buscar isso, né? Então, a alma, como que ela recebe essas informações? Que o cérebro viu, processou, os olhos viram, processou através do cérebro, e aí a alma recebe todas essas impressões e se alegra com toda essa desgraça. Faz parte dela. Alma que se alegra com os tristes quadros vistos pelos olhos. Alma que se alegra com as terríveis avaliações feitas pelo cérebro. Alma que dá o retorno ao corpo material, porque processou tudo isso dentro dela, devolve para o corpo material visando ainda piorar essas dores. E aí piora até pelo simples olhar de desprezo. É aquela candeia apagada, aquela candeia que não consegue iluminar o coração de ninguém. Consegue piorar os sofrimentos, consegue agravar as desigualdades. Porque a alma é doente. A alma está muito doente. Alma, portanto, que não encontrando a paz, demonstra através do seu olhar todo esse desprezo, toda a sua ira, todo o seu desinteresse. Alma que demonstra as suas trevas interiores através de um olhar amargo. Alma que pelos olhos da carne demonstra o seu ódio, o seu desprezo para com o próximo. Alma que pelos seus olhos sinistros já pratica toda a maldade através de um simples olhar. Olhar. É o bastante para mostrar toda a maldade que ela carrega dentro de si. Ela ignora o outro. Olhos que se tornam tristes candeias, que ao invés de iluminar, distribuem trevas. Viram a diferença? O que Jesus quis dizer? Os olhos são a candeia do corpo. Quer dizer, na verdade, é a candeia da alma. Porque os olhos estão refletindo o que a alma que comanda aquele corpo joga para o exterior. Então Jesus diz: se os teus olhos são trevas, tudo em você é treva. A tua alma, o teu espírito é treva. Mas se o teu olhar é luz, a tua candeia é luz, é porque tudo em você já reflete a luz. Olha, no fundo, os olhos enxergam as coisas exteriores de conformidade com as conquistas que a alma possui. Os olhos, por si só, não conseguem analisar, raciocinar nada, né? O cérebro é uma manifestação do espírito. Portanto, aquilo que o olho vê e que é processado no cérebro é, na verdade, a conquista que a alma tem. Ele é analisado de conformidade com aquilo que é bagagem do espírito. Comenta-se, tem uma historinha que diz que Jesus andava com os discípulos e no meio do caminho eles se deparam com um cão morto. E aí, todos começam a falar: nossa, que imundice, que mau cheiro, nossa, vamos mudar de calçada, né? E Jesus, ao passar,
olha para o cão, o corpo do cão, e diz: que dentes lindos. Era o foco de Jesus. Jesus não conseguia ver nada de mal. E nós, muitas vezes, a nossa alma, em determinadas situações, não consegue identificar muita coisa de bem. Quanto mais iluminamos o nosso espírito, mais vai sendo em nós colocado essa avaliação. Começamos a ver as coisas de uma forma diferente, com o objetivo de ajudar, não com aquele objetivo de ficar simplesmente na crítica. Vamos modificando tudo. Então, era a visão interior de cada um que olhava para aquele cão e não conseguia ver nada de bom. E aí nós vamos ver um trecho de Emmanuel. E aí nós vamos raciocinando se não acontece conosco isso aí. Eu diria que acontece e muito com todos nós. Me coloco em primeiro lugar. Então, Emmanuel nos fala sobre as avaliações com relação àquilo que vemos exteriormente, tá? O nosso olhar vê e está jogando para o nosso espírito, através do cérebro. Olha o que ele fala. Emmanuel tirou de uma carta de Paulo a Tito. Quem tiver curiosidade, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15, que ele diz assim: mas nada é puro para aqueles que são contaminados e infiéis. Isso é grave. Para quem é contaminado e infiel, nada é puro. Tudo é ruim. Por quê? Porque é ele que é contaminado, ele que é infiel. O espírito dele que está caminhando com uma luzinha bem baixa. Então, Emmanuel diz assim, e vamos raciocinando, vendo como que acontece conosco esses episódios. Emmanuel diz assim: o homem enxerga sempre através da visão interior. Esses olhos enxergam, mas na verdade quem está enxergando é o espírito, é a visão interior. Esse aqui só leva a imagem. Aquilo que é olhado mesmo, verificado, está na visão interior. Emmanuel diz: com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Olha só. Se eu carrego em mim cores fortes, pesadas, pretas, né, negras, como que eu vou ver as coisas mais suaves? Fica difícil. Um pintor, quando ele carrega dentro de si um espírito complicado, pesado, revoltado, muitas vezes ele está expressando tudo isso numa pintura cheia de rabiscos, cores fortes, pesadas. Ele está jogando para fora aquilo que está dentro dele. Emmanuel diz assim: pelo que sente, interior, espírito, examina os sentimentos alheios. Se para mim tudo é complicado, quando eu olho para alguém, é o meu espírito, minha alma, através dos olhos da carne, que vê em determinadas situações, mas quem avalia não é exatamente o cérebro, é a alma que está julgando isso. Então, pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Se eu sinto ódio, tudo que estão fazendo no entorno está muito cheio de ódio. Se eu vejo tristeza em mim, tudo que eu olho é triste. E aí ele diz: na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Aí eu tento, através da ação do outro, justificar aquilo que eu faço de errado, né? Por exemplo, eu vou parar o meu carro num rebaixamento, numa calçada tem um rebaixamento, eu vou parar o carro e alguém diz: você vai parar aí? O que eu digo? Todo mundo para. Eu estou justificando o erro meu, dizendo que o outro faz, por que eu não faço? É um erro. O outro pode fazer, mas eu não quero fazer, não devo fazer. Então, na conduta dos outros, eu suponho encontrar uma justificativa. Daí, diz Emmanuel,
o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Temos que estar vigilantes, porque senão, nesse país, todo mundo leva vantagem. Opa, tem que estar vigilante. É correto levar vantagem? Nesse país, todo mundo quer subornar o guarda. Eu vou subornar o guarda? Nesse país, todo mundo faz aquilo que chamam de gato. Vai lá no fio e puxa a luz. Não, não vou fazer isso, né? Então temos que ter vigilância para que não nos contaminemos, porque senão a nossa alma, através do nosso olhar, estará transmitindo sombras e não trevas. Continua Emmanuel. Quando a sombra vagueia em nossa mente, em nosso espírito, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Se para mim é sombra, tudo é sombra. Não consigo ver um dia bonito. Não consigo ver pessoas boas. Por quê? Porque eu sou sombra. Olha só o que ele coloca. Vamos avaliar se a gente não cai nessa de vez em quando. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Amor mais puro. Um dia, com uma das minhas filhas, eu não sei qual delas, até fiz um teste, andando na rua com ela, eu falei, dá o braço. E ela deu o braço. E nós caminhávamos como se fôssemos um casal. Isso já faz um bom tempo. As pessoas olhavam, que velhinho, sem vergonha, hein? Uma mocinha. Era minha filha. Amor mais puro. Já imaginavam alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado, com louvável apuro, né? Tá bem vestido, pensamos em vaidade. Ou não? Que sujeito vaidoso, hein? Mas e eu, quando me visto bem, eu digo, sou elegante. O outro é vaidoso, eu sou elegante. Olha como a gente vai, né? Então, está faltando alguma coisa aqui dentro. Eu tenho que olhar o outro com respeito. Pô, é bonito, está bem vestido. Mas será que é vaidade? É problema dele. Problema dele. Mas eu já julgo, já digo que ele é vaidoso. Olha, Emmanuel, ante o amigo chamado à carreira pública, político. Mentalizamos tirania política. Ué, será que não tem ninguém bom na política? Ah, o meu amigo entrou na política. Ih, esse aí vai roubar. Não pensamos assim? Por quê? Essa avaliação está aqui dentro. Meu amigo tem a melhor das intenções, mas já estou julgando de forma ruim, equivocada. Esse aqui não aconteceu com ninguém. Emmanuel disse assim, se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento das oportunidades, soube economizar. Fixamo-lo com desconfiança. E costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Será que não? Abra a janela. O vizinho chega, estaciona ali na casa dele um carro novo. Falei, ixi, aí tem. Nossa, é um emprego novo. Acho que já deve estar dando um jeito de tirar algum. Será que ele está roubando? Será que é isso? Será que... Ele aproveitou as oportunidades e é problema dele. Ele que faça o melhor. A minha alma, como carrega esse ranço de um roubo, de um desequilíbrio, de uma desonestidade, eu vejo no outro desonestidade. Como é que ficam meus olhos? Pesados, terríveis. Quando ouvimos um amigo na defesa justa de uma coisa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria de intratável. Nossa, como esse sujeito é intratável. Ele está usando energia em cima de alguma coisa que ele está defendendo. Energia. Energia é uma coisa, violência é outra. Já dizemos, ele é intratável. E eu,
Não, eu sou enérgico naquilo que eu preciso defender, mas o outro não, o outro é violento. Estou avaliando o outro com as tintas que estão aqui dentro. Estou pintando aquele quadro com aquilo que eu tenho aqui dentro. Complicado, né? Emmanuel continua. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, a treva, nosso espírito está carregado, pesado, sofrido, indiferente com as coisas boas, não quero saber de estudar, conhecer, melhorar a minha luz, a minha candeia. Então, quando a treva se estende na minha intimidade, na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem o pensamento. Tudo é treva, tudo é ruim. Então, meu pensamento está ligado sempre a coisas ruins. E aí, Emmanuel diz, virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Quando tudo é negro dentro de mim, quando eu avalio tudo com a coisa pesada, buscando sempre o mal, criticando, avaliando as pessoas, eu não consigo ver a qualidade dessas pessoas. Eu não consigo ver o quão boas elas são. Porque tudo é pesado aqui dentro, eu acho que tudo é pesado lá no outro. E nessas condições, os males lá na pessoa sobram sempre. Ela é isso, ela é dura, ela é sovina, ela deve bater no marido, ou ele deve bater na mulher, e vamos, né, exercitando. Por quê? Porque todos esses episódios que eu julgo acontecer lá, pode ser que não aconteça na prática aqui dentro, mas no meu espírito, sim. Eu estou levando em prática isso aí. Os mais largos, Emmanuel ainda, os mais largos gestos de bênção recebem lamentáveis interpretações. E ele está adulando a pessoa, ele está querendo tirar uma vantagem. Guardemos cuidado, Emmanuel diz, toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita, pela maledicência. Isso visita nós, visita todos nós. Ainda na fase que nos encontramos, isso está em volta, está passeando por aqui. Só não podemos permitir que faça morada dentro de nós. Temos que rechaçar. Mas se damos asas à inveja, ao ciúme, à suspeita, à maledicência, tá aí o WhatsApp, imagina, né? Pessoas falando mal de todo mundo e sem saber e sem conhecer a pessoa, né? Como que são os olhos dessa pessoa? Como que é o espírito dessa pessoa? Como que é essa candeia apagada, trevas? Emmanuel diz, casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que se dispõe. Então, esses episódios, que eu olho alguém, vejo alguém, é melhor fazer silêncio, é melhor raciocinar, é melhor pensar. Será que eu não estou exagerando? Só que tudo facilita quando eu vou estudando, quando eu vou aprendendo, quando eu vou raciocinando. O vizinho comprou o carro novo. Pô, graças a Deus, que ele seja feliz nesse carro. Não tenho que passar pela minha mente, está roubando, está desviando o dinheiro da empresa. Não tem que passar. A mulher caiu da escada, sai, digo, o marido bateu nela. Não, não. Então, nesses casos, eu pergunto, aí é uma avaliação individual. Como nós apresentamos a nossa candeia? Como estão os nossos olhos? Será que os nossos olhos estão refletindo luz, paz, serenidade, ajuda, amor, caridade?
Ou será que os nossos olhos, de vez em quando, estão distribuindo trevas, suspeitas, maledicências, rancor, tristeza, vingança? Será que fazemos isso? Se fazemos, temos que tratar de estudar, de aprender. Olhem bem, os olhos de Jesus. Que refletem os olhos de Jesus, pintado naquele quadro? Os olhos de Maria, que nós colocamos como chamativo, né, banner, para a live de hoje. Aquele olhar puro, sereno, em paz. Olhe os olhos de um criminoso fazendo um depoimento. Quando nós olhamos alguém que está em paz, é tão gostoso olhar, falar com a pessoa olhando para os olhos. Não consigo falar com uma pessoa olhando para baixo. Quando o olhar é pesado, normalmente a pessoa traz consigo esse espírito sofrido, pesado, triste. Normalmente ela tem dificuldade em te encarar. Ela conversa com você olhando de lado. É muito comum isso. Então, temos que cuidar, como Jesus disse, os olhos é candeia daqui, de nós. O olhar diz tudo. Então, vamos cuidar disso. Vamos melhorar o nosso interior, que automaticamente os olhos já estarão refletindo uma candeia de luz, de paz, de concórdia. Então, o objetivo disso tudo que foi dito até agora é a luz. A luz, iluminar, ensinar, esclarecer, transformar a própria vida para que possamos ser candeia iluminando luz para com aqueles com os quais convivemos. Esse é o objetivo, tá? Então, por enquanto, paramos aí. Mas eu vou deixar uma mensagem, já estamos avançando um pouquinho, para vocês raciocinarem para a próxima semana, né? Aqueles que não buscaram, se esqueceram, nós pedimos, olha, vai pensar um pouquinho, raciocina sobre os olhos serem a candeia do corpo. Então, agora eu vou deixar uma outra mensagem. Por favor, busquem. Eu vou dizer até onde está. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Olha o que ele disse, hein? Semana que vem a gente chama de novo. Ele disse assim, Jesus, vós sois o sal da terra. Não éramos luz do mundo? Já virei sal? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, sem gosto, né? Com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta o sal, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, vós sois o sal da terra. Então, você que já era luz, fique sabendo, você é o sal da terra também, tá? Vamos buscar esse entendimento? Vamos raciocinar? E a semana que vem a gente fala a respeito? Combinado? Vós sois o sal da terra. Evangelho, Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Combinado? Semana que vem vamos falar então do sal da terra. E aí a gente vai ver que Jesus nos deixa tanta coisa. Só precisamos raciocinar. Porque senão alguém vai dizer, eu sou luz do mundo e sal da terra. E o que é isso? Não sei. Mas ele disse que eu sou luz do mundo e sal da terra. E tá bom demais. Não, tem que entender. E mais do que entender, eu tenho que viver. Porque se não viver, não entendi. Combinado, pessoal? Então, a semana que vem estamos juntos de novo e estamos passando por uma situação complicada, de dor. Nós temos, em especial, hoje, acompanhando o nosso querido Laércio, seu Laércio. A esposa desencarnou essa semana, teve um período de hospital,
e desencarnou, e nós sabemos, né, que nada acontece que o Pai não queira. E tudo acontece porque é preciso, é aprendizado. Nós temos aí o nosso querido Almir, que está nos acompanhando lá do hospital, né? Catéter e tudo, e está aí junto com a gente. Que bom. Almir, logo, logo está saindo. Eu vi que a Paula também está, né? E a Paula está acompanhando de casa, o Almir do hospital, e a Paula, graças a Deus, em casa. A Edi, amiga nossa também da Fraterna, ela e toda a família que passaram pelo Covid e que, graças a Deus, estão saindo, né? Então, vamos nos cuidar porque é preciso cuidar. Prece de encerramento. Fechamos os nossos olhos e trazemos Jesus diante de nós. Ah, Jesus, quanto ensinamento você nos deixa. Que pena que passamos muitas vezes só no verniz e não nos aprofundamos. Mas você disse, Jesus, eu sou a luz do mundo. Eu tenho que me iluminar, porque senão não conseguirei iluminar a um irmão, ao filho, ao pai, à mãe, à esposa, ao marido. Eu tenho que ser luz do mundo. Mas você disse que eu sou sal, sal da terra. Tem um objetivo. E eu quero entender o que vem a ser o sal da terra. Então, Jesus, coloque em nós essa vontade de buscar, de compreender e de praticar teus ensinamentos. Porque sabemos, Jesus, que tudo aquilo que você nos deixa não é para ficar restrito a um ambiente religioso. Não. É para levar para a nossa vida, para o dia a dia, para todas as ocasiões. Eu quero ser luz no mundo, no meu trabalho, na reunião com os amigos, no passeio, nos esportes. Eu quero ser sal da terra para todo mundo. Então, Jesus, obrigado por tantos ensinamentos e vamos todos nós buscar. Que assim seja, graças a Deus. Então, terminamos mais essa live e a gente sempre fala, né? Jesus no coração, álcool gel na mão. Então a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Não é Jesus que vai nos livrar de um contágio. Não é Jesus que vai evitar um atropelamento na rua. Eu tenho que olhar para os dois lados, eu tenho que usar máscara, eu tenho que passar gel, álcool em gel na mão. Então, vamos continuar fazendo o melhor, todos nós, tá? A gente vai fazer sim. Grande abraço a todos. Alceia, que está aí, Maria, Madalena, Renata, Áurea, aqui no Instagram, não sei quem está mais aí, já correu muita coisa, Maria Leone. Então, um abraço a todos. A Renata está colocando aqui, Renata e o Fabian, isso. Maria Gelsi, gratidão a você, Maria. Então, um grande abraço a todos e que na próxima semana possamos estar juntos novamente. Jesus no coração, álcool gel na mão. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e obrigado pelo carinho de estarem conosco. Tchau. Tudo de bom.